Continua a discussão, a matéria. Tem as palavras, senhor presidente? Tem a palavra, vereador Isaías Colino. Senhor presidente, como eu estou aqui com um emaranhado de documentos, eu gostaria de solicitar ao senhor a possibilidade de falar aqui diretamente da bancada. Tem autorização, Vossa Excelência. Eu vou guardar o início da minha fala, aproveitar para desejar um feliz Dia Internacional das Mulheres a todas as presentes aqui na noite de hoje, agradecer a presença de todos aqui no plenário da casa, hoje casa cheia, e agradecer também aos ouvintes da nossa querida Rádio Municipalista. Enquanto eu vou aqui tentando ganhar um pouco de tempo, o pessoal da técnica está providenciando para a gente a explanação dos artigos, aliás, o texto dos artigos constitucionais tão mencionados na noite de hoje. Eu não vou entrar numa discussão muito mais profunda e vou tentar ser breve na minha fala, porque ao contrário do que foi colocado aqui, em especial pela vereadora Rose, eu acredito que o direito, por não ser uma ciência exata, ele tem diversas interpretações. Então, no direito não existe uma verdade absoluta e ninguém é dono da verdade no direito. Então, eu acho que é importante que cada um possa fazer a sua contribuição da discussão para que a gente daí possa partir para uma discussão um pouco mais profunda. Eu, como eu já disse aqui nos apartes que me antecederam, eu acredito que essa discussão da noite de hoje ela é extremamente técnica e a gente tem que se embasar nos preceitos do direito constitucional para poder chegar a qualquer tipo de conclusão para que cada um possa fazer o seu entendimento. Nesse sentido, né, partindo dessa linha de raciocínio, eu queria falar para quem está ouvindo e para quem está acompanhando que os artigos 156 a 159 da nossa Constituição Federal, eles falam de partilha, de distribuição tributária. Então, é importante que a gente, quando vá falar da análise, do escrito, do teor desses artigos, que a gente possa ter isso na cabeça. A legislação, ela não pode ser analisada solta, ela tem que ser analisada dentro do contexto, dentro do capítulo a qual ela faz parte, dentro ali do seu regramento específico. Então, é importante que a gente fale isso. Primeiro, o artigo 156 a 159, eles tratam da divisão da partilha tributária, certo? A partir daí, a gente tem que imaginar que a Constituição, ela vem acompanhando um silogismo, um raciocínio, que tanto é que chegou alguns artigos à frente, no caso 167, houve a necessidade de fazer uma regulamentação para que o legislador pudesse, de fato, deixar muito claro aquilo que ele queria dizer. Então eu queria ler o artigo 167, Pedro, se você puder localizar para a gente aí. Isso, muito obrigado. O artigo 167, ele começa com a seguinte redação: são vedados. Temos o inciso 1º, o inciso 2º, o inciso 3º e o inciso 4º. A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Aí chegamos na vírgula a que a vereadora Rose, ao meu entender, de maneira errada, mencionou na sua explanação, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem aos artigos 158 e 159. A destinação de recursos para ações e serviços públicos de saúde, para a manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades de receita previstas no 165. O que eu acho que é importante a gente esclarecer? Primeiro, repartição de produto é diferente de imposto. O imposto é uma coisa que nenhum de nós consegue fugir, senão incorre em crime de sonegação fiscal, uma série de outras ações. A repartição do seu produto é aquilo que foi arrecadado com relação a esse imposto. Então, essa é uma premissa que tem que ser colocada. Então, aqui, essa vinculação, essa ressalva que é feita, ela não se direciona ao imposto, mas ela se direciona ao seu valor, ao quanto foi arrecadado por esse imposto. A partir daí, a gente tem que ir para o artigo 158 e 159, que eu peço para o Pedro subir para mim, por gentileza, para que a gente possa entender esse contexto. Então, por que o legislador ele autorizou que o produto desse imposto fosse dividido? Porque, anteriormente, o próprio legislador disse que pertence ao município 50% do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade territorial rural. É isso. Se não houvesse essa ressalva que foi mencionada, o município não ia receber os 50% que recebe. Então, é uma questão, ao meu ver, óbvia, né? Mas é como eu disse a vocês no início da minha fala. O direito não é uma ciência absoluta. Não, pode, direito, vereador. só para concluir, senhor ex-presidente, eu já passo para o senhor. O direito não é uma ciência absoluta. Cada um pode fazer a interpretação que quiser.
Eu passei o meu dia de hoje mergulhado nesse assunto. Eu entrei no site do Tribunal de Contas da União, que é importantíssimo que a gente cite uma outra coisa que foi dita aqui, que o Tribunal de Contas ele não apontou a inconstitucionalidade da lei. O papel do Tribunal de Contas não é apontar a inconstitucionalidade. Para isso existe o Poder Legislativo e para isso existe o Poder Judiciário. O Tribunal de Contas é um órgão administrativo que não tem competência legal para apontar a inconstitucionalidade. O que o Tribunal de Contas pode apontar é, olha, o dinheiro de fato está no fundo e não foi utilizado. É isso que ele pode dizer. Ele não pode dizer se a lei municipal é inconstitucional ou não é. Ele não tem competência para isso. Essa é uma coisa que é importante que seja esclarecida aqui também. Então, a partir desse pressuposto, a gente tem que pegar esse calhamaço de legislação, que eu entendo que, para quem está acompanhando, é uma ação um pouco chata, ainda por cima, é um assunto muito delicado, mas a gente não está brincando aqui, né? A vereadora Rose certamente tem os seus motivos que a levaram a essa interpretação. E aí ela se remete ao parecer jurídico que foi dado aqui pela Casa no ano de 2007, o que está aqui nas minhas mãos, quem tiver a curiosidade de ler depois está aqui à disposição. E eu acho que no nosso papel aqui não é caçar as bruxas, não é verificar o que foi dito, quem votou, quem não votou, quem assinou, quem não assinou. Eu acho que o papel aqui desta Câmara, em especial da 16ª legislatura, a qual pertencemos, é que a gente possa contribuir para o desenvolvimento da cidade, né? E eu acho que, pelo menos ao meu ver, é muito claro que a lei municipal é inconstitucional. Eu fico preocupado de que a gente rejeite, de repente, esse projeto de lei na noite de hoje, e a partir de amanhã o prefeito possa entrar com uma ação de inconstitucionalidade e a gente publicamente for dito para nós que essa lei é inconstitucional. Se vocês tiverem a curiosidade de entrar no site do Tribunal de Contas da União, e eu me ofereço a qualquer um dos vereadores para a gente fazer essa pesquisa junto, se vocês tiverem esse interesse, vocês vão ver que tem casos exatamente iguais ao nosso aqui de Botucatu, onde foi vinculada a despesa a arrecadação de imposto a fundo municipal e não da União, que não, a gente não pode fazer essa confusão, como eu expliquei no começo, e a gente teve que voltar atrás. A gente teve que voltar atrás porque essa vinculação não é autorizada. É inconstitucional disposto na lei. E eu acho que, como bem disse o vereador Reinaldo, o vereador Lelo, que me antecederam, essas coisas acontecem no processo legislativo. Isso acontece com lei federal, isso acontece com lei estadual, e talvez nós aqui já tenhamos, inclusive, aprovados uma lei ou outra aí que passou despercebido pelo nosso jurídico, por nós vereadores, enfim, por quem quer que seja. Eu acho que a gente tem que ter isso na cabeça, e aqui a gente não está fazendo política, a gente está discutindo um assunto muito sério. A inconstitucionalidade de uma lei, se a gente permitir uma lei inconstitucional continuar vigorando, a gente está colocando em risco o nosso prefeito, a gente está colocando em risco aqueles que aprovaram essa lei naquela oportunidade e principalmente o pessoal do Conselho, que não tem nada a ver se foi aprovado pelo município uma lei inconstitucional ou não. As questões de aplicação desse dinheiro na educação, ou enfim, ou se o prefeito vai pegar o dinheiro, vai aplicar na zona rural, não vai, isso nesse momento é irrelevante. O que se discute aqui é a constitucionalidade ou não da lei, que ao meu ver é claríssima a inconstitucionalidade. O senhor dá uma parte, vereador? Eu dou uma parte, vereadora. Bom, vereador Isaías, com todo respeito, o senhor disse que o jurídico, né, não é uma ciências exatas, que também ninguém é dono da verdade no âmbito jurídico. O senhor também já disse em outra oportunidade que também no âmbito jurídico nem sempre 2 mais 2 é 4. O senhor colocou o artigo aí da lei e da lei da Constituição. Da lei da Constituição, e a ressalva não está aí por acaso, que Concordo, 158, que o ITR pode ser vinculado. Não está aí por acaso. O senhor também não explicou que não é inconstitucional, né? Desculpa, o que não é constitucional? O senhor não explicou que é inconstitucional essa vinculação. O senhor não explicou. Portanto, por isso que está ali a ressalva do artigo 158, que pode, né? A lei está clara. Agora, que existe doutrinas de outras correntes, jurisprudência, isso vai ter. E o senhor também sabe que tem para todos os gostos. Mas a Constituição, que é a Carta Maior, está ressalvando. Um minuto, vereadora. Tem a palavra, vereador Isaías. Obrigado pela parte. Se o senhor permitir, só para eu concluir, que eu acho que é importante, porque eu achei que na minha fala inicial tinha ficado muito clara a questão da inconstitucionalidade. Parece que não ficou. Então eu vou até pedir desculpa para os presentes, que eu vou repetir, para ver se eu consigo atingir o que eu quero dizer. Volta no 167, Pedro, por favor. Vamos lá. São vedados a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, tá? Isso é uma proibição. Então quer dizer o seguinte,
que se isso é uma proibição, se existir alguma lei municipal que permita, isso é uma inconstitucionalidade. Se não ficou claro na minha fala inicial, que fique agora. É uma inconstitucionalidade, como a nossa lei aqui municipal. Fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto. Como eu expliquei, o produto de imposto é diferente do imposto. O produto se refere ao dinheiro que foi arrecadado com a aplicação legal. A ressalva que foi feita aqui, e aí eu peço para o Pedro voltar para o artigo 158, ela não está autorizando a vinculação de imposto ao conselho, ou a órgão, ou a qualquer repartição. Ela está autorizando que a própria União... Pedro, se você puder voltar, eu até agradeço o 157, que não estava no script, ó, da repartição das receitas tributárias. Esse capítulo se refere ao orçamento da União. Então a União, quando veio, o legislador, quando veio falando do orçamento da União, ele disse o seguinte, que pertencem aos municípios 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, tá? De territorialidade rural. Mais à frente, nessa mesma lei, a gente daí se remete ao artigo 167, o próprio legislador vetou essa vinculação do ITR para o município. E, só que ele precisava arrumar uma alternativa para poder mandar para o município esse 50% que ele, legislador, pretendia no início, que foi essa ressalva que foi incluída no artigo 167. Tá? Se isso não ficou claro, a lei municipal diz o contrário disso. Ela vincula a receita do ITR, ela pega a receita do ITR que vem da União e ao invés de colocar na conta tesouro do município, ela coloca diretamente na conta vinculada ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, o que é inconstitucional. Vereador Fernando, o senhor tem uma parte. Agradeço o nobre vereador Isaías. Eu só gostaria, senhor presidente, a nobre vereadora, ela disse que tem um imposto vinculado ao Fundeb. E eu gostaria, sinceramente, de perguntar para a nobre vereadora que imposto é esse, que eu desconheço. Então, eu gostaria muito de saber que imposto é esse vinculado ao Fundeb, porque a afirmação dela é perigosa. É perigosa até para aquelas pessoas... funcionários da prefeitura que dependem do repasse do Fundeb, daqueles alunos, daquelas mães. Então eu gostaria de saber. Eu queria chamar a atenção de Vossa Excelência, como já chamei da vereadora, para a gente se ater ao projeto. Eu acho que a vereadora saiu fora na hora que ela falou do Fundeb, que não tem nada a ver com o projeto que está sendo apreciado, como o vereador está questionando a vereadora sobre o assunto. E o tempo de Vossa Excelência será retomado. Vamos se ater ao projeto para a gente poder concretizar o final do raciocínio. Senhor presidente, eu já me estendi, além daquilo do que pretendia no início da minha fala, eu, na verdade, procurei contribuir com a discussão, e eu só queria deixar mais um conceito aqui, em cima disso que nós estamos discutindo. Imposto, né? Quando a gente fala da conceituação de imposto, é importante que o legislador ele deixa muito claro que o imposto não existe uma destinação específica para imposto. O imposto ele entra lá na conta do Tesouro, seja da União, seja do Estado, seja do município, e aí ele sofre sim a gestão da lei de responsabilidade fiscal com os seus devidos destacatamentos, e aquilo que não é vinculado, que não vem através de convênio, ele fica livre. Então por isso que quando a pessoa fala, poxa, eu já pago o IPVA, por que eu pago o imposto? A explicação legal do IPVA é essa, o IPVA não é feito para conservar rua e estrada, até poderia ser que fosse, mas não é. Legalmente o IPVA é um imposto da mesma forma que é o ITR. Então assim, ele não pode ser vinculado, a Constituição é clara, e a ressalva que tanto aqui discutida na noite de hoje, ela existe para que a União, no seu orçamento, possa destinar 50% do ITR para o município. E mais, se a gente acompanhar o artigo 158, a gente vai ver que o artigo 153, parágrafo 4º, ele dá a possibilidade do município receber 100% de ITR, que é uma ação que o prefeito João Cury já confidenciou para a gente nessa reunião, que ao contrário do que relatou a vereadora Rosiello no seu parecer, eu acho que eu não participei da mesma reunião que ela, porque para mim foi uma reunião muito interessante, onde foi discutido ações principalmente de cunho político-legal, que é o projeto de lei da noite de hoje, e não ações menores. Eu quero aqui justificar, porque fui citado nominalmente no relatório da vereadora Rosiello, que, ao meu entender, foi de uma deselegância tremenda por parte da vereadora, ao dizer que eu não votei porque saí antes do término da sessão extraordinária da semana passada. O que é verdade, e se ela tivesse o mínimo de cuidado de acompanhar, ela teria verificado que isso aconteceu, porque a minha casa sofreu... Pela ordem, o tempo de Vossa Excelência será restabelecido. Pois não. Vereador, eu citei Vossa Excelência... Porque... Não, isso não é uma questão de ordem, vereadora.
senhora vai responder ele, não é questão de ordem. Não. Questão de ordem para indagar o regimento da casa. A questão é que daria o entendimento de que ele teria votado contra, e não foi o caso. Isso não é questão de ordem, é a explicação de Vossa Excelência para o vereador. Senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, vereador Isaías. E eu precisei me ausentar após o término da sessão ordinária da semana passada, porque tivemos uma ocorrência policial na rua da minha casa, minha esposa com minha filha de 8 meses em casa desesperada, mandando mensagem, telefonando para mim, e como qualquer pai de família, eu fui até a minha casa para entender o que estava acontecendo e cuidar da minha prole, que eu acho que é obrigação de qualquer homem na minha posição. Mas era isso que eu tinha para hoje, senhor presidente. Muito obrigado e desculpe aí pela extensão do tempo e pelos dizeres, talvez um pouco técnicos demais, mas essa era a minha função à noite de hoje.